Estamos de volta, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Estamos aqui, eu e a Tina, hoje para gravar o nosso quarto episódio do Terapia, etc e tal. Hoje a Juliana, a Karina e a Virgínia não estão presentes, elas aí por conta hoje, né, tem jogo do Brasil. Nós estamos gravando esse episódio numa sexta-feira, vocês vão assistir aí na quarta. Porém, hoje tem jogo, por conta de agenda e etc, elas acabaram não conseguindo estar presente. Mas a gente não queria deixar vocês aí sem conteúdo, então a gente está aqui com o maior prazer novamente para falar de algo bastante comum, bastante recorrente, que todo mundo reclama, que todo mundo fala, né? Tem muitas dicas, muitas informações, mas a gente achou importante aqui trazer mais informações para vocês, que são temas relacionados à ansiedade, a bendita da ansiedade, né, Tina? Que a gente fala direto, todo mundo reclama, e a gente trouxe aqui algumas informações, algumas dicas e algumas ideias aí de como a gente pode ajudar com relação a esse tema. Isso, e o tema hoje, então, é quando a ansiedade começa a ser motivo de preocupação, sinais, sintomas e prevenção. Então, usar esse quando a ansiedade começa a ser motivo de preocupação é interessante, né? Porque todo mundo acha, eu sou ansioso, como se isso fosse de todo ruim, né? A ansiedade, por si só, ela faz parte do ser humano, né? Todo ser humano tem em algum momento da vida ou do dia um momento de ansiedade. Vamos supor, primeiro namorado, ou encontro novo, né? Aquele friozinho na barriga, ou um trabalho novo, pensando em alguma coisa que pode vir a ocorrer no futuro, que ainda não se realizou, uma prova, né? Então, no dia a dia, a gente tem essas angústias, né? Que vão gerar um estresse, uma ansiedade, mas o que a gente faz com essa ansiedade é que vai fazer a diferença, né? Como que a gente trabalha a nossa ansiedade. E quando a gente vê uma ansiedade com um grau muito elevado, né? E começa a criar uma disfuncionalidade na pessoa em todos os âmbitos, tá? Então pode ser no âmbito familiar, no trabalho, uma série, em todos os pontos da vida, aí sim a gente pode colocar que nós estamos lidando sim com uma patologia, que são os transtornos de ansiedade, que a Thaís vai falar um pouquinho, tá? Antes eu vou dar um pouquinho do que é o transtorno, né, Thaís? Desculpa. Pelo DSM, tá? Eu vou dar aqui uma definição, né? Mas o transtorno de ansiedade inclui transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Então, por exemplo, o medo, ela é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. Enquanto que a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. E no caso do transtorno de ansiedade, a gente começa a ver que a gente tem essas duas coisas envolvidas, que é, na realidade, a ansiedade por si só e o medo também dentro disso. Sim. Thaís? Exatamente. E assim, existem vários transtornos de ansiedade, né, que a gente costuma ver aí, o pessoal fala de transtorno de ansiedade generalizada, fala de fobia social, fala de toque, fala do transtorno de estresse pós-traumático, existem diversos deles. A gente vai falar de alguns aqui para vocês, mas assim, eu acho que é importante a gente entender que o que esse excesso, né, de ansiedade faz. Como a Tina colocou, ele é comum, ele é normal, todos nós somos ansiosos em alguma medida. A questão é que aquilo fica numa intensidade tão alta que começa a te impedir de fazer coisas corriqueiras do seu dia a dia. Então, uma coisa é, por exemplo, eu tô ansiosa com uma prova. Tá, tô ansiosa com a prova, né? Tô aqui nervosa. Só que, a partir do momento em que aquilo me impede, né, de, por exemplo, ir fazer a prova, isso é um problema. Por quê? Porque a ansiedade está muito alta, né? Então a gente tem a questão da preocupação excessiva, aquele tensão, aquele medo exagerado que ele impede a pessoa de agir, né? Então esse seria um problema, por exemplo. Uma outra questão é aquela sensação contínua que tem muito no pensamento ansioso, de que algo muito ruim vai acontecer. Existe um pensamento extremamente pessimista com relação ao que vai acontecer no futuro,
Porque é sempre uma antecipação de algo que vai acontecer. É como se fosse algo catastrófico. Exato, até, né, Thaís? né? Então, assim, nossa, se eu for na prova, então eu vou tirar uma nota baixa. Nossa, eu não vou conseguir fazer a prova. Vai ficar todo mundo, né, me criticando, me julgando porque eu fui mal. E aí a pessoa não vai fazer a prova. Ou a pessoa, de repente, deixa, por exemplo, de ir num evento social. Porque a pessoa ansiosa, ela tem muito medo também de ser julgada pelos outros. Porque é sempre muito num pensamento muito negativo. Então é um medo também, né? Existe um outro medo que é o medo de objetos externos, de uma situação, como eu falei agora, por exemplo, medo de ir para algum lugar. Existem, por exemplo, medos relacionados, por exemplo, a animais. E por aí vai, gente. Aí tem uma As infinidade, fobias, né? Que está né? relacionada à fobia, que também está relacionada ao transtorno ansioso. Porque o transtorno ansioso ele tem diversos tipos, né? Existem muitas doenças que o fundo é ansioso. Então, essas são algumas das questões. O medo de sofrer humilhação pública, a falta de controle, né, sobre os próprios impulsos, muitas vezes com relação aos pensamentos. E isso, às vezes, leva a pessoa, por exemplo, a criar rituais para poder diminuir esses pensamentos negativos, que é o que acontece muito também com relação ao toque. Então, existe um pavor aí gigantesco do que pode acontecer no futuro. Então, como eu disse inicialmente, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é esse medo frequente, altíssimo de qualquer situação, uma preocupação excessiva com relação a coisas relacionadas do dia a dia, né, desde das rotinas de trabalho, das relações sociais, com trabalho, com saúde. A fobia social, que está relacionada diretamente a uma situação de um convívio social. A síndrome do pânico, e a síndrome do pânico é importante a gente colocar aqui também, né, que é algo bastante comum, mas a síndrome do pânico ela é algo que ela é repentina. Não é algo, por exemplo, assim, a pessoa começa a sentir um mal-estar, um frio na barriga, uma sudorese, alguma coisa estranha, e aí vem a síndrome do pânico. Não, a síndrome do pânico ela é imediata. Isso é ansiedade, tem uma diferença, porque as pessoas tendem a falar, eu tenho síndrome do pânico. Não, a síndrome do pânico é assim. Eu tô numa situação e me dá aquele gatilho e eu simplesmente entro ali em desespero, né? Tô no metrô, fiquei desesperada, meu Deus, preciso sair daqui, né? Agora, uma ansiedade, ela vai crescendo, né? Começa a ter aquele sintoma físico que a gente falou. Sudorese, tremor, dor de barriga, taquicardia, Formigamento, né? Dor no corpo. Tem gente que sai manchas roxas no corpo por conta da ansiedade. Sim. Problemas de pele também. Não necessariamente o problema de pele é por causa da ansiedade, mas se a pessoa tem ansiedade, o problema de pele tende a piorar. Foi colocado, né, que assim, foi estudado mesmo que 90% das doenças de pele tem alguma coisa relacionada, né, com a parte emocional. Logicamente que a gente tem que contar hormônio, né? É a parte realmente da saúde geral dessa pessoa, mas que ajuda a acelerar, né? Sim. Por exemplo, você tem... Você libera o hormônio do estresse, né? Quando você tá nervoso. Então, aí você pensa, você tem, por exemplo, você tem pele acneica, já por natureza. Numa situação de estresse, vamos contar que você intoxica o seu sistema. O que acontece? Piora. Exato. Né? E ressecamento da pele. O ressecamento da pele, todo mundo fala, gente, mas eu tô com a pele muito ressecada, que é um dos sintomas que a pessoa vai lá, coloca um monte de creme, faz um monte de coisa e não resolve. Ressecamento de pele e cabelo. Pode ser ansiedade e a pessoa não está percebendo. Sim, exatamente. Né? E aí a gente tem também um outro transtorno de ansiedade, que é a agorafobia, né, que é caracterizada por um medo intenso também da pessoa de estar em lugares públicos, por exemplo, né? Por quê? Porque a pessoa não se sente segura ali, ela se sente ameaçada de alguma maneira. Então isso gera também um alto grau de estresse. O transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o famoso toque que todo mundo conhece, que todo mundo fala, eu tenho toque, eu tenho toque. Gente, o toque, ele tem uma característica bastante específica, que são, primeiro vem um pensamento, né, um pensamento que a gente chama de intrusivo, sobre algo muito ruim que está para acontecer ali, né? Então a pessoa começa a se sentir mal. E aí, para que ela consiga diminuir, né, a ansiedade, o mal-estar
com relação a esse pensamento, ela vai criar um ritual. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que têm medo de contaminação de germes. Né? Então, a pessoa morre de medo ali de ser contaminada, então vem um pensamento que ela vai ser contaminada. E o que ela faz como ritual para aliviar esse sintoma? Ela vai ter ali aquela questão de lavar as mãos constantemente. Esse é um que é bastante comum. Bastante. E, inclusive, né, vamos pensar aí, ainda como resquício aí por conta da pandemia, a gente percebe que isso até aumentou. Sim. Né? Pessoas com esse tipo de preocupação de contaminação e que criaram aí, que desenvolveram um toque. Não que a pessoa teve o toque por causa da pandemia, ela provavelmente já tinha uma predisposição a isso. Sim, e o engraçado, né, que tá muito dentro do que a gente falou, né, Thaís? Porque se você tem ansiedade, no transtorno, né, de ansiedade que você tem o medo junto com a ansiedade em si, nós passamos um momento que ninguém estava preparado. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém conhecia a doença. Então, a pessoa teve medo da morte, medo de perder um parente próximo. E o quanto isso, antes de sair as vacinas, enfim, antes de sair uma série de coisas e de cuidados, porque até então não se conhecia o que estava acontecendo. E a gente nunca vivenciou isso. Então, eu fico imaginando o medo e ninguém com algo que fizesse com que falasse, não, isso você trata dessa forma, né? Você ter um respaldo do que está acontecendo com você. Sim. De repente, todo mundo de máscara, todo mundo trabalhando em casa, alguns desempregados, hospitais lotados. Sim. Né? E tudo isso gera uma ansiedade, como você disse, a gente estava ali numa situação iminente de ameaça, né? De perder a própria vida. E isso é muito penoso para o ser humano, porque por mais que a gente ache que não, a gente acha que tem controle, né, de tudo. E nós estávamos numa situação que tinha uma sociedade ali super controlada, tudo era muito previsível. De repente todo mundo viu, né, se sentiu ameaçado. E as pessoas tendem a querer controlar tudo. E é óbvio que isso mexeu com a nossa segurança. Então aumentou-se muito aí o índice de ansiedade, de transtornos relacionados a isso. Né? O transtorno de estresse pós-traumático, que aí a gente está falando de um evento, né, que realmente causa aí um impacto emocional grande, então é um acidente, é um sintoma relacionado a, sei lá, um assalto, o que mais? De repente o próprio luto, né, pode gerar um estresse pós-traumático, por aí vai, gente. E a gente tende também, né, a pessoa, por exemplo, muito controladora. A gente acha que as pessoas controladoras não são ansiosas. É o contrário. As pessoas muito controladoras, aquela pessoa que quer saber tudo, no mínimo detalhe, tudo ela quer ali controlar de alguma forma. Por quê? Porque o medo de que aquilo saia, né, do controle dela, que aquilo vai gerar uma surpresa, algo que ela não espera, é gigantesco. Então, o que ela faz? Ela se torna extremamente controladora. Pessoas muito perfeccionistas também é uma outra pessoa que também pode ter aí, né? Não que eu estou dizendo que todo perfeccionista é ansioso, mas o perfeccionismo é uma das características. Por quê? Porque a pessoa precisa o tempo todo fazer com que aquilo saia perfeito. Por que precisa ser perfeito? Porque eu tenho medo do julgamento. Sim. Né? E por aí vai, gente. Bom, e aí a gente pensar até no auto-julgamento que você falou, né? Porque a pessoa que se cobra muito, ela tem medo, assim, pode ter medo do julgamento externo e do próprio, né? Quem nunca, né? A gente não faz. E, Thaís, uma coisa, né, que a gente vem conversando e eu acho bacana também colocar para as pessoas, é assim, alguns sintomas a gente vê como mais comum que pode estar nos alertando sobre uma possível ansiedade. Né? Então a gente fala um pouquinho disso, mas também tem alguns sintomas estranhos que de repente a gente pode pensar que é uma outra coisa, né? Então, por exemplo, quando você citou formigamento, uma taquicardia, às vezes, né, uma sensação, aquela sensação que a gente fala, parece que tá um oco aqui dentro, né, do peito, mas tem outras coisas, o formigamento em si, que a gente fala lábios, né? Extremidades, pés gelados, mãos, enfim. Mas tem também alguns sintomas que a gente nem imagina, né? Então, por exemplo, perda de foco.
chega muita perda de foco, né, no setting terapêutico, Sim, né? chega no consultório as pessoas que não conseguem manter a concentração, né, por muito tempo, porque o pensamento é muito acelerado. Uma outra coisa que a gente não falou, insônia, gente. 90% acho que por cento das pessoas que têm quadros ansiosos, elas têm uma insônia. Por quê? Porque, novamente, o pensamento acelerado, a preocupação excessiva fica ali o tempo todo. E acho que uma outra coisa importante também é a questão que, geralmente, quando a gente está num quadro ansioso, a gente está sempre no modo de luta ou fuga. E o que isso significa? Isso causa também uma irritabilidade. Às vezes a pessoa acha... crianças ansiosas costumam ser muito irritadas, né? Então a pessoa fica irritada. Mas por quê? Porque de alguma forma, quando a gente entra em modo de luta ou fuga, o nosso organismo ele se prepara para isso. Então, se ela está neste modo de luta ou fuga, automaticamente ela vai ficar mais irritadiça. Por quê? Porque ela não vai conseguir controlar o temperamento, porque ele entra um lado ali, vamos chamar, quase que instintivo de defesa. Porque que nem na criança, né? Ela às vezes não consegue explicar o que está sentindo e você vê, nossa, criança com várias reclamações na escola, de agressividade, briga, não presta atenção na aula, responde, né, para alguém mal. Bate no coleguinha, morde, criança adora dar umas mordidas, né? Sim, exatamente. Bate no coleguinha. E às vezes a pessoa, a criança, sei lá, a criança tem... Quebra brinquedo, tem né? TOD, transtorno opositivo, né, que o pessoal fala. Tem TDAH, não está prestando atenção. E às vezes não é isso, né? Às vezes não é isso, às vezes é só uma criança extremamente ansiosa, né? Roer unhas. Tem pessoas, por exemplo, que ficam, né? Não sei se dá pra ver, mas aquela pessoa que fica o tempo todo batendo, né? As pernas inquietas. Isso é um outro sinal de que a pessoa tá ali mais ansiosa. Claro, né? Como a gente disse inicialmente, desde que isso não atrapalhe o seu dia a dia, ok. A questão é quando isso começa a ficar realmente disfuncional, começa a atrapalhar o seu dia a dia, né? E aí a gente pergunta, né? E por que as pessoas não buscam tratamento, Tina? Então, né? Posso falar um pouquinho por mim, né? Também. Eu tive uma situação que eu entrei num estresse muito grande uma vez, e aí já foi se desenhando para um transtorno de ansiedade, mas assim, uma sorte, eu acho que primeiro no meu caso, muito tempo atrás, foi um desconhecimento, começa pelo desconhecimento. Você tem alguns sintomas e você não consegue entender que aquilo, né, pode vir de uma ansiedade, de um medo. E eu tinha uma amiga que ela já tinha passado por uma situação de depressão e ela começou a perceber comportamentos em mim que estavam levando ela a achar que eu estava com uma ansiedade, não necessariamente entrando ainda numa depressão, mas com alguns sintomas muito ansiosos, e ela me sinalizou. Ela começou, olha, Tina, eu tenho reparado que você está tendo alguns sintomas, fala muito rápida, perda de foco eu tive, uma série de coisas, e pensando muito só no futuro, né? Você achar que aquilo não vai dar certo, insegurança, eu acho que um fator meu. Aí um dia eu fui, faz tempo isso, fui assinar um cheque. Não consegui. Esqueci minha assinatura. Perda de foco total. Eu não lembrava, eu não conseguia começar a fazer a assinatura. E aí eu falei, não, realmente tem alguma coisa errada. Porque enquanto ainda não está muito no físico, a gente não percebe. Mas quando começa a atrapalhar alguma função do seu corpo, né? E você começa a ver que você não está fazendo algo que antes para você era rotineiro, aí você começa a perceber que tem algo muito sério. E às vezes acaba sendo tarde. Por sorte, essa minha amiga me alertou, né? E eu fui atrás disso e rapidamente eu resolvi essa situação, né? Mas e quem não? Então, acho que o desconhecimento é muito, né, Thaís? Eu vejo também o tabu de uma doença mental ou de uma ansiedade, uma depressão, seja o que for, a pessoa tem vergonha de falar, de não ser compreendida, de ser vista como frescura. Sim. Falta do que fazer. Eu já ouvi, essa pessoa não tem por que tá assim. Por que ela tá assim? Ela não faz nada. Ou ela tem uma vida, tem tudo. Ela tem tudo, ela tem dinheiro, ou ela tem, né, ela trabalha só porque ela quer, ou ela nem precisa trabalhar, então ela vai se estressar com o quê? Né?
É Não é o bem preconceito assim. É o mesmo, né? O preconceito. preconceito que existe ainda com relação à saúde mental. É claro que depois, né? Acho que pós-pandemia, a pandemia modificou muita coisa aí pro bem e pro mal, né? Mas acho que a saúde mental está sendo mais olhada, mas ainda assim as pessoas acham que é bobagem, né? Ah, eu tô ansioso, mas sei lá, vai pro bar conversar com os amigos. E aí tem aquela situação, né? Conversa, conselho é diferente de você buscar um tratamento especializado, o autoconhecimento. Eu vejo assim, Thaís, a gente fala muito que, independente da abordagem que a gente trabalha, né, todas trabalham o autoconhecimento. E eu vejo na ansiedade muito importante esse autoconhecimento. Por quê? Porque se nós somos, por natureza, seres ansiosos, que temos um grau de ansiedade, a gente se autoconhecendo, a gente começa a perceber quando essa ansiedade já está um pouquinho a mais e a gente vai se autorregular. A gente é responsável por isso. Então, quando a gente conhece alguns sinais que começam a apontar para nós, né, a gente fala, espera, vai fazer, lógico, manter a sua terapia, se precisar, depois a gente vai falar disso, mas se precisar de uma medicação, se você apenas fazer realmente as sessões de terapia, um esporte para ajudar nessa parte hormonal, no desequilíbrio químico, né? Você começar a buscar atividades que realmente te tirem desse estresse momentâneo. Então, você começa a se autoconhecer e você dá a dose. Exatamente. Porque geralmente, né, como você falou, a gente só começa a olhar para aquilo quando é físico. Mas eu sempre falo, gente, corpo e mente andam juntos. Não tem como. Né? Porque quando um pensamento ele pode gerar diversos sintomas físicos. Então não espere isso acontecer. Né? Quando você perceber que você está mais acelerado, não estou dormindo direito, estou preocupado o tempo todo, estou deixando de fazer coisas porque eu estou extremamente ansioso, já está na hora de começar a procurar ajuda, né? Tem muita gente que também tem aquela ideia, né? Ai, mas eu vou fazer terapia, vou lá falar com uma pessoa que eu nem conheço, né? Que eu vou falar dos meus problemas, ela nem me conhece. Né? Mas é que tá, a questão não é ela te conhecer, é você se conhecer. Né? Ela vai te ajudar nesse caminho. Essa busca constante é diferente, como eu disse, de ir pro bar conversar com os amigos. Por quê? Porque quando você tá no bar com os amigos, né? Primeiro que entra o elemento álcool, né? Então o negócio já fica meio esquisito ali, né? Já fica meio tendencioso aí. E os amigos, é claro, né? Como brincadeiras à parte, eles tendem a falar sempre a partir da perspectiva dele. E um profissional, não, ele tá ali sem nenhum tipo de julgamento. Aí tem uma outra coisa, né? A questão do preconceito de pessoas falarem que psicoterapia é cara. Gente, existem muitos lugares que fazem isso de maneira gratuita. Você tem universidades, você tem clínicas ainda, né, que fazem um preço diferenciado. Então, existem muitas formas. Então, é importante que a gente não deixe de procurar o tratamento. E como a Tina falou, é sempre importante, né? Em alguns casos, precisa entrar com uma medicação, quando a pessoa está muito disfuncional, porque isso, inclusive, ajuda até a pessoa, de repente, diminuir os sintomas, tanto físicos quanto psíquicos, e até para trabalhar isso na terapia. E, junto com a medicação, a psicoterapia caminhando lado a lado. Em alguns casos, tem pessoas que falam, eu vou tomar só um remédio. Não adianta só tomar um remédio. Por que não adianta só tomar um remédio? Porque o remédio ele vai tirar aquele sintoma, né? Vai diminuir as sensações, né, que a ansiedade traz. Mas eu costumo dizer que a ansiedade ela é só o sintoma. Mas o que está por trás disso? Exato. O que te leva para esse pensamento? É o iceberg, né? O que está ali em cima, que a gente está vendo, é o sintoma, mas lá embaixo é muito mais coisa. Então, por exemplo, quando a gente pensa na bebida, que nem você falou, às vezes você quer esquecer de uma situação, você vai, naquele momento, apagar a superfície. Naquele momento que você bebeu, que você meio que deu a descontraída. Não estou falando que não possa beber, mas com dizendo, moderação. né, com moderação, lógico. Mas assim, você tem como se aquilo camuflasse momentaneamente, mas o problema está ali. Sim. Né? Então, se você não trabalhar o que está causando aquele sintoma, a chance de melhora
Você só tira o sintoma. Só e fora tira o que te sintoma. leva para outros quadros, né? Exato. Porque como a gente falou, como a pessoa fica com aquele pensamento catastrófico, com aquele pensamento de que sempre algo está muito ruim, existe um pessimismo, a pessoa começa a se isolar, começa a não fazer coisas que seriam ali do cotidiano, do dia a dia, e ela começa a se sentir muito mal com isso. Porque não é, a gente fala, não é gostoso, né, gente? Você começar a ficar ali cada vez mais recluso, né, nos seus pensamentos, naquele mal-estar, isso pode desencadear outras coisas, como uma depressão, por exemplo. Sim, porque daí a gente já vê um quadro que vai se complicando, né? De uma ansiedade para uma depressão, porque assim, uma ansiedade mal cuidada, né, vai para quadros muito mais severos. Sim. E eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, tudo pode ser motivo de ansiedade, né? Como a gente falou, é um luto, é um trauma, é um adoecimento na família, é pouco dinheiro, é muito dinheiro, as relações amorosas, a falta ou excesso, por exemplo, de família, a situação do país como um todo, principalmente como a gente falou da pandemia, então, o desemprego, a falta de dinheiro, a violência e essas mudanças bruscas mesmo no dia a dia, na nossa rotina, a cobrança no trabalho. E como a gente falou, a ansiedade é um dos sintomas, mas, por exemplo, questões relacionadas ao trabalho e uma outra doença, por exemplo, que está relacionada de fundo ansioso, é o próprio burnout. Que é aquela cobrança excessiva no trabalho. Claro que cobrança sempre vai ter, gente. Ninguém tá falando assim, nossa, eu não vou ser cobrado no trabalho. Então a psicóloga falou que eu tenho que diminuir o estresse do trabalho, eu vou sair do emprego. Não é isso, gente. Pessoal, não saiam é dos seus assim. empregos. Mas como eu lido com isso? A questão é que tudo é uma questão de como você lida. Sim, e aí voltando ao autoconhecimento também, você conhecer seus limites, expor seus limites, né? Saber dizer não no momento certo, porque tem assim, em geral as pessoas ansiosas, elas vão pegando tudo, né? Elas vão pegando tudo, porque o fazer dizer não tudo, vai levar ela para um julgamento. Exatamente. Também, né? A pessoa vai, ou eu tô desagradando o outro quando eu não digo não. Então eu vou dizendo sim para tudo. É aquela história, né? A gente fala, parece que é fácil dizer não, né? Que fica um chavão, né? Saiba dizer não. Mas é necessário. E outra coisa, quando você, voltando novamente ao autoconhecimento, você tem que compreender que todo mundo tem seus limites. Exato. E às vezes você deve dizer não realmente, olhar uma situação, refletir sobre ela e assim verificar se vale a pena colocar aquilo em andamento, se aquilo faz sentido para você, se aquilo realmente é uma obrigatoriedade, então você dê mais prazo para que aquilo seja realizado, para você não ficar frustrado e ansioso automaticamente. E também, eu falo assim, veja quais são suas batalhas, escolha. Exatamente. Escolha, porque você não vai dar conta de tudo. Né? Então, se conhecendo, você também coloca um termômetro em você. Quando você começa a ver que aquilo já está fora, você consegue falar, não, pera, isso eu posso fazer amanhã, ou isso eu não posso fazer. Vou descentralizar, vou arrumar alguém que possa fazer isso para mim. Porque aí você abre mão do controle que a gente estava falando antes. Que é aquela coisa de não dar, de achar que eu tenho que controlar para nada dar errado. Então, você começa a dividir ali. E outra coisa também, né? Quando a gente fala de uma pessoa ansiosa num transtorno, ela sempre vai pensar do futuro, né? De algo que nem aconteceu. Então você já começa a sofrer por uma antecipação, criar cenários, ter um trabalho mental, automaticamente seu corpo sofre com uma antecipação de algo que nem aconteceu ainda. E que geralmente não vai acontecer, não tá? Vai. Eu sempre falo assim, para as pessoas, né, que chegam às vezes com umas queixas de ansiedade. Eu falo, então tá bom, né? Vamos, né? Porque a gente fala muito de, apesar de eu ser psicanalista, né? Eu sempre falo, a gente tem que voltar aqui para o momento presente, né? Vamos olhar aqui o que está acontecendo no aqui e agora. Porque assim, como que você vai antecipar algo, né? Prever algo ou cuidar de algo se você não está olhando para o agora? Porque o seu futuro depende do que você está fazendo agora. Então, vamos olhar por aqui agora, o que está acontecendo aqui? E uma outra coisa também, um exercício bacana é a gente pensar assim, toda vez que a gente cria lá um cenário, como a Tina falou, quantas vezes aconteceu realmente como você imaginou? Eu posso garantir que não chegou, sei lá, de 10 situações, 8 delas não aconteceram.
E as outras que aconteceram nem foi tudo isso. Exato. E olha o desgaste que você teve, né? Exato. Teve um desgaste emocional, um desgaste físico gigantesco. Então, sempre procurem olhar por essa perspectiva. Quantas vezes, de fato, aconteceu aquilo que eu estava pensando? Sim. Né? Então, como a gente estava falando, a questão do autocuidado, a questão aí da psicoterapia, é super importante aí para que a gente consiga diminuir essa questão. Uma outra coisa também que a gente gostaria aqui de trazer, que eu acho bacana, gente, como eu comecei a falar agora, algumas dicas para vocês, né, relacionadas aí a como diminuir esses quadros aí ansiosos. Então, por exemplo, uma coisa bacana é você organizar a sua agenda, planejar mesmo o seu dia. Claro, né, gente? Não vamos colocar lá na agenda 50 tarefas, que também isso vai te deixar ansioso. Porque você é uma pessoa só, né? Então, assim, vai gerar frustração se você não cumprir. Começa aos poucos, né? É sempre legal você trabalhar com isso, né? Começar com tarefas que sejam possíveis de serem realizadas naquele momento, né? Naquele dia. Colocar, de repente, que tarefas macros, né? Você, de repente, seja na agenda do celular, seja na agenda do papel, né? Deixar folgas na agenda, isso é legal também. E tem aquilo, né, de não colocar o horário, que eu acho bem interessante. Algumas coisas têm horário, né? Fala um pouquinho, Thaís, disso, do não horário. Porque assim, se você deixa sem um horário específico, vamos dar um exemplo. Eu vou para academia das 8 às 9. Se você não cumpre aquilo, pronto, já é um fator de estresse. Então coloca lá, sei lá, vou para academia, vou, sei lá, ligar para um amigo, fazer X coisa no trabalho. Elenca as tarefas, mas sem obrigatoriamente colocar um horário muito fechado, para que você não fique ali mais ansioso com aquela situação, né? Por que isso? Porque isso pode acontecer da sua rotina alterar. É verdade. De repente você não vai para academia de manhã, mas você pode ir à tarde. E tá tudo bem, né? E tentar colocar uma lista de coisas plausíveis, coisas possíveis de serem feitas, né? A gente não vai colocar lá uma lista de 50 tarefas, porque você só tem, de repente, sei lá, 6 a 8 horas produtivas. Vai ocupar suas 8 horas? Não, né? Acho que é importante a gente ter exercício físico. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Gente, pessoa ansiosa, é bacana fazer exercício. Seja uma caminhada, seja, sei lá, um exercício em casa, que agora você tem várias plataformas. E é comprovado, né, que meia hora por dia, se você se comprometer a meia hora por dia de exercício, já faz uma diferença. Sim, porque aquilo vai gerar vários hormônios ali no seu corpo, que vai reduzir esses sintomas da ansiedade, né? Para você com a agenda mais organizada, fazendo exercício físico, a tendência é que diminua bastante. Uma coisa bacana também é a questão do sono, né? A gente fala de higiene do sono, porque a gente acha que não. Mas os aparelhos eletrônicos, gente, celular na cama. Todo mundo faz isso. Vai pra cama, o que a gente faz? Pega o celular e fica lá, né? Olhando o Instagram, ou tá com a TV ligada. Gente, o ideal é que você tente se desconectar pelo menos umas 2 horas antes de ir para a cama, vamos pensar. Porque são muitos estímulos o dia todo, né? E aí você ainda leva isso para sua cama, exato, né? Para o seu momento de descanso. Então, o ideal ali é que a gente faça uma higiene do sono, fazer refeições leves à noite, porque se você come demais à noite, você vai demorar muito para fazer a digestão e automaticamente aquilo vai te dar pesadelo. Se você já está ansioso, a tendência é piorar. Uma coisa que a gente não falou também é a questão da comida, né, Tina? As pessoas com ansiedade tendem a comer muito ou a comer pouco, né? Então isso também é um outro sintoma. A gente não falou, mas é também um outro sinal. E é muito relacionado também com a qualidade da comida, né? Porque, por exemplo, quando você está ansioso, você quer algo que aplaque aquilo. Aí o que você faz? Você vai lá e come um monte de doce, chocolate. Naquele momento você tem uma satisfação. Daqui a pouco aquilo piora a sua ansiedade, né? Então, saber também a qualidade dos alimentos. É sempre legal você buscar um profissional e contar o que está acontecendo para que ele faça, de repente, em situações mais, né, severas, um cardápio também mais saudável para pessoas ansiosas, né? Do que pode, do que não pode, do que deve realmente ser evitado. Né, que desencadeia, por exemplo, cafeína. Cafeína, para quem é ansioso,
Deixa ela lá em cima, né, É, e o pessoal pega e fala assim, tá, mas eu então não vou tomar uma cafeína, eu vou tomar um chá, o chá preto, o chá mate, o chá verde. Gente, tem cafeína também neles, então não vai adiantar. Né? Então, realmente ter uma dieta balanceada e retirando alguma das coisas realmente que são estressores na alimentação, né? Sim, porque, por exemplo, você falou da cafeína, né? E os doces, né? Quem tem ansiedade come doce. Porque eu falo assim, a questão da comida está muito relacionada a um preenchimento. Eu preciso preencher algo. Então, eu preciso diminuir aquele estresse. Então, por exemplo, os doces, né? Eles tendem a trazer um certo prazer. São reconfortantes, né? Então, como você está produzindo ali um hormônio de estresse, né? Vamos colocar aí o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você come um doce, ele vai te produzir um outro hormônio, que é o hormônio do prazer. E aí, então, a pessoa tende, de repente, a comer muito doce, também por isso. E aquela questão do preenchimento, porque o que a gente quer é simplesmente... A gente sempre quer acabar com a dor, né? De alguma maneira, com aquele mal-estar. Então, a gente vai colocando coisas aí para diminuir, só que só isso não adianta, gente. Né? Então, tem que sim entender a causa. Por isso que eu disse, a ansiedade, ela é um sintoma. Né? Mas existem coisas lá atrás que você precisa entender o que está acontecendo. Né? Às vezes até, eu já vi quadros, aconteceu não faz muito tempo não, eu tive uma situação em que a paciente era bastante ansiosa, etc. Só que assim, era uma dinâmica da família. Então, às vezes, você está num ambiente, num núcleo familiar... Que já é mais estressor, né? Que já é estressante, também vai te gerar um quadro de ansiedade. Às vezes tende a vir ali da família. Então o pai era ansioso, a mãe era ansiosa, os irmãos eram ansiosos, era todo mundo preocupado o tempo todo. Essa pessoa, ela cresceu nesse ambiente e ela se tornou um adulto ansioso. Então ela descobriu isso como? Na terapia. Por isso que a gente estava falando da questão do autoconhecimento, que ele é, assim, um fator primordial, né, gente? Porque o sonho é controlar tudo, mas isso não é realidade, né? A maioria das coisas que acontecem, a gente não está controlando, né? A gente tem nossos horários, nossas rotinas, mas acontecem situações que também dependem de outras pessoas, dependem de outras situações e que a gente não vai controlar tudo. Só que aí que está, você ter a consciência de que você não vai controlar tudo, já é um meio caminho andado, né? Sem sombra de dúvidas. Então, gente, o que a gente quer deixar aqui hoje, recadinho, né? Pra gente ir aí concluindo, né? Quando você tá com uma gripe forte, com uma dor de dente, com uma dor de estômago, o que você faz? Médico, né, gente? Você vai no médico. Você corre, né? Não é? Só que aí é que tá. Quando a gente tá com alguma questão emocional, a gente não vai procurar um psicólogo. Então, se vocês precisarem, gente, procurem ajuda. Busquem na internet, peçam indicações de amigos, mas cuidem da saúde mental de vocês, porque isso pode, às vezes, como eu disse, né, piorar muito os quadros, por exemplo, de uma ansiedade para uma depressão. Exatamente. Fora questões físicas, né, porque a gente acha que não, mas a nossa mente pode criar, né, as doenças físicas, por exemplo, problema gastrointestinal. Psicossomático, sim, é bem comum, porque né? Olha, eu vou falar uma coisa que acho que muita gente já deve ter ouvido falar, mas o cérebro, ele tem uma conexão direta com o intestino, viu, gente? Direta com o intestino. Tem várias, assim, uma coisa meio complicada que eu não vou explicar aqui, obviamente, que a gente não tá aqui para dar uma aula, né, para vocês. Mas existem neurotransmissores diretamente ligados. Falam que o intestino, né, é o segundo cérebro, né? Mas né? Então, aqueles problemas, né, gastrointestinais também, às vezes, pode estar relacionado à ansiedade. Então, é sempre importante investigar. Quem, né, não foi fazer uma prova, antes da prova teve um piriri, teve que sair correndo para o banheiro. Exatamente, né? Aquela dor de barriga. Então, pode causar sintomas aí físicos, e aí quando você vai ver, né? E uma outra coisa, Thaís, que eu acho também importante falar, que a gente falou aqui tanto na terapia quanto medicação, mas que é importante. Terapia, nós vamos fazer com psicanalistas, nós vamos fazer com psicólogos, né? Então, buscar essa ajuda terapêutica com os profissionais. Caso tenha necessidade de medicação, o psiquiatra, ele vai ser um dos profissionais mais indicados para estar medicando e, se possível, que eu acho que assim o perfeito mesmo seria o tratamento, caso seja em casos mais severos, né, de uma ansiedade, de uma depressão, que
a pessoa tivesse um acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, para estarem, né, atuando junto nisso. Porque a gente sabe que a medicação geralmente não é para sempre, vai ter o desmame, vai ter uma série de coisas. Mas o que faz com que a pessoa tenha uma melhor aderência a essa medicação e que ela também tenha melhores resultados é que ela esteja também num tratamento psicológico para que ela se conheça, para que ela perceba os gatilhos que ela está tendo, né? Porque a gente, quando fala de medicação, a gente está falando de dosagem. E quando a pessoa percebe seus gatilhos e começa a ter consciência e um autocontrole do que está acontecendo, provavelmente essa medicação será menor e por menos tempo. Então, é muito importante ter isso associado, né? E não ter esse tabu que hoje a medicação é muito moderna, né? As medicações hoje, elas não, a maioria que trata, né, no caso da ansiedade, não são medicações relacionadas com tarja preta, né? São medicações que não causam dependência e por isso é importante consultar o médico. Sim, medicação tá? com o médico. Você não viu, pode gente? se automedicar, por favor. Sim. Né? Eu acho que uma coisa legal também, né, e como uma dica, que a Tina entende bastante disso, né, quando você se sentir muito ansioso, né, você pode, de repente, sair daquela situação, né, daquele momento de estresse, quando você se sente, enfim, muito apavorado. Existem meditações muito bacanas. Sim. Né, que podem diminuir aquele momento de estresse. Uma outra coisa também que ajuda, eu falo assim, você sair daquele lugar que você está, né, sair para caminhar mesmo, para respirar um ar diferente. Às vezes você mudar o foco, né? Mudar o foco, prestar atenção em alguma outra, tirar o foco daquilo, né? Tá com um pensamento ansioso, vai de repente fazer alguma outra coisa que te dê prazer para você desviar o foco. Mas isso são dicas assim, gente, para momentos de emergência, tá? Sim. Porque é óbvio que se você não faz tudo isso e ainda assim você não consegue, aí tá na hora realmente de você pensar mesmo em buscar ajuda. A Tina tem uma meditação aqui que ela ensina uma técnica de respiração, na verdade. É uma técnica de respiração legal, e assim, meditar mesmo, né? O pessoal da yoga, tudo, meditar realmente é um ato muito difícil, né? Você tem que ter um treinamento, enfim. Mas essa meditação aqui, que eu acho interessante, é para você ter foco em outra coisa. Então, você vai treinar o seu foco em outra coisa. Né, que para sair um pouco daquele estágio da ansiedade. Então, o que eu penso? A respiração, você vai contar a respiração. Quando você conta algo, você está com a sua atenção focada em contar. Então, um exemplo, você vai respirar, puxar o ar, tá? Que é um inspirar em 3 segundos, que é segurar 3 segundos o ar, soltar por 3 segundos e ficar sem ar por 3 segundos. Você vai repetir isso e você contando mentalmente, né? Então, você vai repetir isso de 10 a 15 vezes e você vai ver que o seu foco está na contagem e automaticamente você está oxigenando o seu cérebro, você está controlando melhor a sua respiração, porque quando a gente está ansioso, a gente começa a superventilar. Então, você começa a prestar mais atenção na sua respiração do que aquele estado que você estava em volta. E uma outra coisa que eu acho interessante também é o meditar, quando fala, coloque a sua mente limpa. Pronto, aí você não coloca. Né? Exato. Aí você começa a pensar em tudo. Então, você tem um foco de visão. Uma ideia você acende uma vela. Cuidado, né? Onde vai acender a vela, pelo amor viu, de gente? Deus, nada inflamável perto, né? E depois apaga a vela, não vai deixar ela acesa. Acenda uma vela, fique sentado numa posição como se fosse com as pernas assim, né? Viradinhas, que nem a gente faz e fique respirando, pode repetir essa respiração que eu falei para vocês, olhando com foco na vela. Tentando ficar o máximo de tempo sem piscar, porque você também está pensando, você está com foco na vela, pode piscar, lógico, mas você tenta o máximo ficar sem piscar. E aí você vai estar com a sua mente para uma outra ação, que é o não piscar, o olhar para a vela e o respirar. Então, também isso faz você sair um pouco daquele estado, né, da ansiedade que você
acaba viajando, né? Você vai indo, criando cenários aí. Exatamente. Gente, acho que hoje, né, o que nós queríamos trazer para vocês era isso. Espero que as nossas dicas aí, que as nossas informações tenham ajudado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou pedir para que vocês deem um joinha para quem curtiu o vídeo, curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho para receber as nossas notificações. E cada vez que vocês dão um joinha, esse vídeo vai chegar para mais gente. Então, dê um like pra gente, tá bom? Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Beijo! Tchau, tchau!